Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de máquinas térmicas. Hoje a gente vai falar sobre combustão, nosso segundo assunto aí da série, tá? Eu sou o professor João e a partir de agora a gente vai dar continuidade, vai dar início à combustão, continuidade ao conteúdo da disciplina, certo? Então, uma introdução aí sobre combustão, né? Lembrando aí, contextualizando que nós estamos dentro da disciplina de máquinas térmicas. E aí, esse é o motivo pelo qual nós estamos estudando o processo de combustão. Tá? Então, basicamente, as máquinas térmicas vão utilizar esse tipo de processo para gerar calor, certo? Então, são máquinas térmicas, né? A fonte desse calor, né, que é a energia térmica, ele vem de um combustível, certo? Então, a partir desse combustível, eu tenho esse. Por isso, nós estudamos. O primeiro assunto nosso foi o quê? Combustíveis. O segundo agora é combustão, certo? Para depois a gente entrar propriamente aí nas máquinas térmicas, né? Na verdade, nosso terceiro conteúdo, já que o primeiro foi uma revisão à termodinâmica aplicada, né, que é importante no nosso conteúdo aqui também, certo? Então, a combustão é, é tem essa importância aí dentro do nosso conteúdo, certo? Por isso nós vamos estudar ela. Definição, né? Então a combustão é uma reação química de óxido-redução entre um combustível e um comburente, sendo obtido calor e subprodutos. Então, a combustão é um processo, uma reação química de óxido-redução, ou seja, que utiliza oxigênio, né, para gerar outros produtos. É uma reação entre o oxigênio, né, e um combustível, né? Então, o oxigênio é chamado aí comburente, tá? E a partir dessa reação química, né, é gerado alguns subprodutos e o calor, né? Então, o calor é o objetivo aí do nosso processo de combustão. O calor, que é a nossa energia térmica aí. Então, o objetivo da combustão é gerar calor, né? Só que nesse processo onde eu combino um combustível e um comburente, que no caso é o oxigênio, o meu objetivo é produzir calor, gerar calor, né? Gerar energia térmica. E aí, dependendo do combustível, eu tenho outros subprodutos, certo? Que a gente vai ver aí mais na frente. Então, não só energia, certo? Nós já sabemos na prática muito bem como é que é o processo de combustão, como é que a gente percebe e visualiza ele. Normalmente ele tem emissão aí de luz, né? De calor, obviamente, já que o processo a partir dessa reação química eu tenho a emissão dessa energia térmica, né? E também outros produtos que muitas vezes a gente vê aí, a gente chama de fumaça, né? Ou névoa, também são subprodutos da combustão, que a gente vai ver. Tá? Então, nós falamos sobre combustíveis, diversas formas de combustível, né? Combustíveis sólidos, combustíveis líquidos, combustíveis gasosos. Não esqueçam esse conteúdo sobre combustível, porque ele é fundamental aqui no nosso estudo de combustão, já que ele é um dos elementos aí presentes que são fundamentais. Sem combustível, obviamente, não há combustão, certo? Ele é um elemento fundamental. Algum tipo de combustível vai estar reagindo ali com o oxigênio para gerar essa combustão, certo? Aí eu chamo a atenção, né? Mais uma vez, o processo de combustão ali tem características próprias aí, a emissão de luz, né? Calor,
e de gases, né? E aí também depende do combustível que está sendo queimado, se o combustível é sólido, no caso é que a imagem que nós temos é da madeira, né? E aí eu expliquei, né? Lembrem também das diversas propriedades dos combustíveis, né? E aí a questão do ponto de fulgor, que é aquela temperatura ao qual esse combustível começa a emitir gases, e esses gases efetivamente vão queimar. Se você olhar a madeira aí, você vai ver que, na verdade, ela está queimando na superfície, né? Ou seja, o que tá reagindo com o oxigênio e gerando a reação química de combustão são os gases emanados pela madeira. E como o processo de combustão, nesse caso aí, ele é autoalimentado, ou seja, o próprio calor gerado por ele está mantendo a temperatura do ponto de fulgor da madeira aí, para gerar a combustão. Então, combustão de outros combustíveis, aqui no caso, uma imagem da caldeira, né? Onde eu tenho aqui os difusores de combustível líquido ou gasoso, muito usado em alguns tipos de caldeira. A gente vai estudar as caldeiras também, tá? Dentro da fornalha aí da caldeira. Condições necessárias. Então, para que ocorra o processo de combustível, obviamente eu tenho que ter o processo de combustão, obviamente eu tenho que ter um combustível, como eu já havia comentado, né? Esse é o material que vai queimar propriamente, né? E um comburente, que é o oxigênio. Eu preciso obrigatoriamente desses dois elementos. Esses dois elementos são obrigatórios, o combustível e o comburente, para que haja uma reação química, já que a combustão é uma reação química, né? A questão da faísca ali, ou a centelha, né? Que nós temos em alguns tipos de motores de combustão interna, alguns ciclos de combustão interna, no caso o ciclo Otto possui, né? Não é obrigatório. Então, ele pode haver essa faísca, essa centelha ou não, tá? Os elementos obrigatórios são o combustível e o comburente. A faísca, que é uma forma de iniciar essa combustão, né? A ignição chamada, ela não é obrigatória. Por exemplo, o ciclo diesel não tem a questão da centelha, né? Então, os motores de combustão interna são estudados também numa disciplina à parte, mas também tem a ver muito com a nossa disciplina aqui. Tá? Então, falando aí dos combustíveis um pouquinho, né? Os principais combustíveis, então, que nós temos são hidrocarbonetos, eu expliquei na aula passada. Praticamente toda a matéria, todo tipo de matéria é composto de carbono e hidrogênio. Tá? Então, por isso, principalmente, nós temos os chamados hidrocarbonetos, que são combustíveis, na maioria, derivados de petróleo. Nós temos hoje, são os combustíveis mais usados, são hidrocarbonetos derivados de petróleo, aí, como os óleos combustíveis de gasolina, tá? E outros também. Ok? Então, a reação química, propriamente, também é objeto aqui da nossa... É um dos principais objetos nesse nosso conteúdo sobre combustão, né? Já que a própria combustão é uma reação química, então a gente precisa entender essa reação química, como é que ela ocorre, né? E qual é a combinação desses elementos químicos, né? Que está ocorrendo aí. É muito importante porque isso aqui, o processo de combustão em si, ele não é aleatório, ele precisa ser dimensionado. Tá? Então, por isso essa importância de eu conhecer. Quando eu falei de combustível, eu falei que a composição química desse combustível é uma propriedade muito importante, porque a partir dos elementos químicos que compõem esse combustível, é que eu posso, então, saber como vai se dar esse processo de combustão, tá? Em que proporção ele vai se dar, aí qual os produtos e subprodutos também que vão ser gerados ali, qual a quantidade de comburente de oxigênio que eu preciso, por exemplo, para ter uma combustão completa, né? Eu vou dar esse conceito para vocês aí daqui a pouco. Tá? Então, basicamente, a reação química que é a própria combustão, eu preciso
eu vou ter um combustível, né, como eu falei, e aí, nesse caso aqui, a gente está falando, quando a gente trata o combustível, a gente está falando principalmente da composição química desse combustível, e mais o oxigênio. Então, são aqueles dois elementos fundamentais no processo de combustão. Falando em combustão, combustível e oxigênio. Então, essa reação química que vai se dar através do combustível e oxigênio vai gerar produtos, né? Resultados aí eu vou ter. Quais são esses resultados? Dióxido de carbono, né? O CO2 que nós conhecemos. Tá? Então, obrigatoriamente, essa reação química vai gerar dióxido de carbono. Tá? Qual é o outro subproduto? Água, H2O, né? Tá? E energia térmica, que é o que a gente quer. Lembre que lá na parte de combustíveis, a gente estudou a questão do poder calorífico do combustível, né? Poder calórico superior, poder calórico inferior. E isso é dado também a partir da composição química desse combustível. É o potencial ao qual ele tem para gerar calor, né? Essa energia térmica aqui. Então, a reação química de combustão vai gerar energia. A gente quer exatamente a energia térmica aqui que vai ser gerada, mas só que com a energia também eu vou ter água, eu vou ter dióxido de carbono. Então, sempre eu vou estar passando aí no conteúdo, vou estar fazendo esses feedback aí no conteúdo passado, né? Esses retornos, para poder relacionar aqui ao conteúdo que a gente está vendo, né? Lembra a questão do poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. Qual a diferença entre o poder calorífico superior e o inferior? Né? É exatamente a quantidade de energia que é gasta para vaporizar a água presente no combustível. Né? Tá? Então, é isso que vai acontecer aqui também. Então, aqui nós temos uma condição teórica e nós sabemos que na nossa atmosfera nós não temos o ar, né? O ar aí, inclusive que nós respiramos, ele não é oxigênio puro, né? Ele tem aí 21% de oxigênio. Então, na situação teórica, eu tenho combustível e oxigênio. Inclusive, processos onde eu utilizo o oxigênio puro, né? Nós temos o corte oxiacetilênico, a solda oxiacetilênica, ela utiliza oxigênio puro, né? Então, você tem uma combustão ali muito mais rica, né, em oxigênio, por isso a temperatura é bem maior. No caso, na nossa atmosfera, nós temos o ar uma proporção de 21% de oxigênio. Então, por isso que aqui está numa condição real. O real é o quê? Combustível e o ar, né? Então, aqui, ao invés de ser oxigênio, nós temos o ar. Então, os motores de combustão interna, qualquer tipo de combustão, ele vai estar o quê? Ele vai estar em contato com o ar, né? Ele vai precisar do ar. Mas só que ele vai utilizar o oxigênio que contém no ar. Tá? Então, por isso que quando a gente precisa fazer o dimensionamento aqui, a gente precisa considerar o ar, já que a gente não vai fornecer oxigênio puro para essa combustão, né? Para essa reação química. Tá? Então, nesse caso aqui, o resultado real é dióxido de carbono, também sempre vai gerar dióxido de carbono, né? Os gases aí, dióxido de carbono. Água, e agora apareceu um elemento novo aqui, ó, que ele é presente no ar. Na verdade, a maior parte do ar é nitrogênio, tá? 78% do ar, né, atmosférico, então é nitrogênio, 21% oxigênio e 1% são outros gases aí presentes, argônio e outros. E a energia, né, que já estava presente. Mas, então, outro elemento novo aqui que são resíduos, tá? Nós podemos ter resíduos aqui. Então, os elementos novos, o nitrogênio sempre vai estar presente, porque
a maior parcela do ar é nitrogênio. Então, vai gerar nitrogênio. Ok. Então, aqui nós temos a reação, né? As moléculas aqui, ó, eu vou explicar para vocês, tá? Que é um exemplo de reação química aqui de óxido-redução da combustão, que ela é uma reação química de óxido-redução. Nós temos aqui, ó, o combustível. Então, o combustível, o hidrocarboneto, chamado aí como combustível hidrocarboneto, a molécula dele tem esse formato aqui, ó, carbono e hidrogênio, tá? Agora, lógico, depende da quantidade de matéria. Aqui nós temos outro combustível, ó, carbono e hidrogênio, só que ele é C2 com 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, hidrocarboneto quer dizer exatamente isso, carbono e hidrogênio. Tá? Então, a maioria dos combustíveis aí, que nós conhecemos, são carbono e hidrogênio, mudando somente a quantidade de matéria aqui, a quantidade de carbono que tem, a quantidade de hidrogênio que tem. Tá? Então, isso aqui é um tipo de combustível, isso aqui é outro tipo de combustível. Então, esse combustível mais uma quantidade de oxigênio, então nós temos aqui O2, né? E 2 moléculas, nesse caso, 3,5 moléculas aqui, ó, de oxigênio, é uma quantidade de matéria de oxigênio somada a esse combustível. Então, eu vou ter a reação óxido-redução. A soma desses dois caras vão resultar em quê? Nisso aqui, ó, tá? CO2, que eu falei para vocês sempre, ó, CO2 mais água. Então, H2O, no caso, 2 moléculas de água, tá? Mais a energia, né? A energia térmica, que é o que a gente quer, como eu falei. Tá? Aqui embaixo, a mesma coisa, tá? Combustível, uma quantidade de ar, uma quantidade de oxigênio, desculpa, tá? Nesse caso aqui está teórico ainda. Quantidade de oxigênio. Resultado disso, produto disso, né? Produto da reação química combustão. CO2, né? Dióxido de carbono, água, mais energia. Igual aqui, né? Aí você provavelmente observou aqui que nós temos aqui as quantidades de matéria. E eu vou explicar para vocês como é que faz esse cálculo. Por quê? Porque quando precisar fazer a combustão completa, eu preciso saber quanto de oxigênio eu preciso fornecer para esse combustível para que ele tenha uma combustão completa, que é o ideal aí, né? A mistura estequiométrica ideal chamada, tá? Então, ó, o produto da combustão sempre será CO2 mais água. Aqui, ó, CO2 mais água. A questão é saber calcular as quantidades de matéria, que é realizada através dos átomos e moléculas. Então, o que é esse número pequeno aqui do lado? É átomo, tá? Então, no caso, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio, tá? E as moléculas são esses números maiores aqui que estão do lado aqui do composto, né? Então, eu junto 2 elementos químicos, eu tenho um composto químico, lembra isso aí, né? Carbono e hidrogênio, um composto. Esse composto aqui tem essa molécula, o combustível ele tem essa molécula, CH4, tá? Então, é um átomo, essa molécula aqui, ó, que é esse composto, hidrocarboneto, tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. É assim que você faz a leitura, tá? Aí essa quantidade de matéria aqui, ó, no caso aqui tem 2 moléculas de oxigênio, né? E a molécula tem 2 átomos de oxigênio. Então é dessa forma que deve se fazer a leitura correta aí do composto químico, né? Isso aqui a gente aprende lá no nível médio, né? E vai depois na química geral aí no curso de engenharia, você aprende isso. Tá? E isso aqui vai ser particularmente importante para a gente entender essa parte aqui, ó. Tipos de combustão, tá?
depende das quantidades proporcionais de combustível e de oxigênio, que é o comburente. Pode haver 3 tipos de combustão. Teoricamente completas, ou seja, são teoricamente completas. A gente calcula, dimensiona, define, tá? A partir de uma quantidade de combustível, do tipo, aqui, ó, da quantidade de matéria, quantidade de carbono, ó. Observe que isso aqui é um combustível, CH4, esse aqui é outro, ó, C2H6, tá? É outro tipo de combustível. Isso aqui é a molécula de um combustível, isso aqui é a molécula de outro. E aí eu preciso saber qual a quantidade de oxigênio que eu preciso fornecer para ter uma mistura, para ter uma combustão completa. Aí tem a combustão que é praticamente completa e a incompleta, tá? Então vamos ver aqui, ó. A teoricamente completa, tá? Combustão é denominada completa, teoricamente completa, quando se realiza quando a quantidade estequiométrica, aí se adapte a esse termo aqui, ó, que ele é usado, né, na química aí, da combustão, estequiométrica de oxigênio, quantidade estequiométrica de oxigênio, ou seja, é a quantidade exata de oxigênio para oxidar completamente o combustível, tá? A combustão é um processo de óxido de redução. Então, eu preciso fornecer uma determinada quantidade de oxigênio para que eu tenha uma reação completa, toda a queima do combustível, falando a grosso modo aí. Tá? Senão eu tenho... Então, esse aqui é o ideal, é a teoricamente completa. É aquela que eu tenho uma quantidade apropriada e exata para... Na prática, isso é difícil, né? Então, por isso que depois a gente vai ver os cálculos, como é que a gente faz. A gente fornece normalmente 10% a mais de oxigênio para garantir que eu vou ter uma mistura completa, né? Que eu tenha uma mistura completa e uma combustão completa. Que é chamada mistura estequiométrica ideal. A praticamente completa. Ah, e aqui eu não expliquei para vocês, né? Tá. Então, vou explicar aqui, ó. Mais uma vez, né? Falando aqui, ó. Eu tenho o combustível C8H18. Isso aqui é outro combustível. Então, são 8 átomos de carbono nessa molécula, 18 átomos de hidrogênio na molécula. Isso aqui é uma molécula, certo? É um composto molecular. Mais uma quantidade de oxigênio aqui, ó. Essa quantidade, 12,5 moléculas de oxigênio. E a molécula tem 2 átomos aqui de oxigênio. O resultado disso vai ser isso aqui, ó. 8 moléculas de CO2 mais 9 moléculas de água mais energia. Certo? Então, para fazer esse cálculo aqui, para chegar nesse resultado, porque, por exemplo, inicialmente, nós vamos ter somente o combustível. A partir da molécula do combustível, você vai determinar a quantidade de oxigênio. A gente vai fazer exercício depois. Mas é interessante fazer uma prévia agora, para a gente começar a entender isso aí. Então, quem define que é 12,5 sou eu que estou dimensionando. Isso aqui vai ser fornecido. Ó. Lembra que isso aqui, ó, eu estou somando para causar a reação e para gerar isso aqui. Certo? Então, essa quantidade de 12,5 foi dimensionada para queimar esse combustível aqui, ó, C818. E aí, a partir disso, vai gerar isso aqui. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa que tem que lembrar, sempre vai ser o quê? CO2. CO2. Eu não sei a quantidade ainda, mas eu sei que vai gerar CO2. Outra coisa, eu sei que vai gerar água, H2O. E aí, observe os elementos químicos. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho oxigênio. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho oxigênio. Aqui também eu tenho carbono, aqui hidrogênio. Aqui também é oxigênio. Então, esses caras aqui eu vou passar para cá. Essas quantidades aqui têm a ver com essas quantidades aqui. Certo? Então, veja, se eu tenho aqui CO2, né?
Não tem carbono aqui, ó, só tem aqui. Então, eu tenho 8 átomos de carbono. Esses átomos vão vir para cá. Isso aqui é quantidade de matéria, né? Quantidade de átomo, quantidade de molécula é matéria. Então, tá? Não vai, a matéria não vai se destruir aí, ela vai se transformar somente. 8 carbono, tá? Aqui não tem nenhum átomo, então esse 8 que estava aqui, ó, passou para cá. Por quê? Porque o composto aqui, ó, o composto é obrigatoriamente CO2. O composto é CO2, então não esqueçam isso. Se é CO2, eu não posso pegar o 8 e colocar aqui. Então, o 8 vira molécula, vem para cá. Certo? Então, veja. O hidrogênio. Hidrogênio só tem aqui, ó, na água, né? Aqui eu tenho 18. Aqui eu tenho 2. Certo? Aqui eu já tenho 2. Então, quantos vão vir para cá, ó? 9 vezes 2, 18. Certo? Então, esse 18 aqui, ó, porque o composto aqui já é a água. Então, o 2 aqui é obrigatório, é água. Então, a quantidade de matéria vai ser distribuída aqui, ó. Se eu já tenho 2 átomos aqui, então, se eu tiver 9 aqui, eu tenho os 18 átomos, tá? Nada se perdeu. A matéria não se destruiu, nem nada. Veio para cá. Beleza. Então, já entendemos aí o carbono e o hidrogênio, né, que contém aqui no combustível. Então, o combustível, eu falei para vocês, a propriedade dele, da composição química, quais são os principais elementos que vão ser ativos na combustão? Carbono e hidrogênio. Esses são os elementos químicos principais. Então, por isso que eles estão aqui, ó. Por isso que quando a gente olha para um combustível, a gente olha para o composto químico que ele é. Certo? Para poder fazer a reação de combustão. O cálculo da reação de combustão. Então, aqui, vamos entender agora. Então, aqui, ó, basicamente, você já tem o resultado aqui de carbono e de hidrogênio. Agora, precisa definir a quantidade ideal, completa, né? Para transformar isso aqui nesses dois produtos. Certo? Os produtos você já sabe antes de saber a quantidade de oxigênio. A quantidade de oxigênio vai vir, basicamente, no final. Certo? Ó, aí eu chamo a atenção. Aqui, ó, sempre vai ser O2, sempre, né? Então, no ar atmosférico, eu tenho a molécula de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio. Tá? Então, isso aqui, ó, não pode ser alterado. É que nem isso aqui não pode ser alterado. Isso aqui não pode ser alterado. Ele já é padrão. O que você vai colocar é esse valor aqui, ó, que no caso está 12,5. E a gente vai entender por quê. Então, você vai olhar para saber isso aqui, você vai olhar para cá. Ó, aqui, ó, já tem esse cara, né? Já é ele mesmo. Então, quantas moléculas de oxigênio tem? 8, pessoal. Aqui, ó. Então, 8 carbono e 8, né? Porque esse é o composto, então tem os dois, tá? Então, tem 8, teria 8 vezes 2, mas aqui já tem o 2, então não vai vir 16 para cá, vai vir só 8. Então, já tenho 8 O2 daqui, ó. Mas observe que aqui também eu tenho oxigênio, né? Tem um átomo de oxigênio aqui. Então, esse cara também vai vir para cá. Então, tanto esse aqui vai vir para cá, como esse aqui vai vir para cá. Agora, esse daqui, ó, observe o seguinte, ele não é O2, né? Ele é só oxigênio, ou seja, eu só tenho um átomo aqui, né, de oxigênio. Ele tem 9 O. 9 O. Se eu colocar o 2 aqui,
Se eu colocar 2 átomos aqui para igualar esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que dividir isso aqui, ó. Tá? Então, é proporcional a quantidade de átomos à quantidade de moléculas. Tá? Então, aqui não tem H2O, a fórmula da água, a molécula de água, só tem um átomo de oxigênio. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho 9 oxigênios. Para passar para cá, eu preciso colocar o 2 aqui embaixo. Ó. Porque aqui ó, é a base, né? Então, para fazer isso, eu preciso dividir o 9 por 2. E aí vai passar o quê? 4. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, vai passar o quê? Esse cara aqui eu tenho que transformar em O2. Para transformar em O2, eu tenho que dividir esse cara aqui no meio. Ó. Vai ficar 4,5. Certo? 4, ó, porque 4,5 vezes 2, 9, né? Então, eu posso escrever ele dessa forma, 9. Posso escrever dessa forma, 9O, 9 oxigênio, ou dessa forma. Como aqui a base é 2, então eu tenho que escrever dessa forma e passar para cá. Então, ó, 8. Aqui já está O2. Então, por isso vai o 8. Então, no caso, aqui, ó, 12,5 é 8 mais 4,5 dá 12,5. Tá? Então, é dessa forma. Aí, não é nenhum cálculo complexo, né, para chegar aí nesse resultado, tá, pessoal? Deixa eu fechar com vocês aqui os outros tipos, né? Aqui a gente só viu teoricamente completa, né? Então, a completa, veja que eu tenho uma quantidade ideal. Você viu que eu calculei no final o oxigênio, né? Se tiver 13 aqui, vai ter mais oxigênio do que precisa, né? Se tiver 11, vai ter menos do que precisa. Tá? Então, por isso que a gente sabe aqui se tem a quantidade de oxigênio ideal, que geraria o quê? A combustão teoricamente completa. A praticamente completa, quando se realiza uma quantidade de oxigênio, porém maior do que estequiometricamente necessária para oxidar a matéria combustível. O cálculo é o mesmo, pessoal. Só que, ó, observe que sobrou 3O2. Tá? Então, o cálculo é mesmo. Ó, carbono. Então, ó, o combustível está aqui, ó, C8H18. Eu sei que vai gerar o quê? CO2, H2O. Eu sei que aqui vai vir O2. Não sei a quantidade ainda, vou definir depois. Carbono só tem aqui, é 8. Como o CO2 só tem um átomo mesmo, então o 8 vem para cá. Tá? Hidrogênio, tem 18 aqui, ó. Aqui eu sei que tem 2, ó. A forma da água, só tem hidrogênio aqui. Então, na forma da água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, tenho que dividir o 18 por 2, porque 9 vezes 2, 18. Tá? E aí, agora eu vou saber quanto de oxigênio eu preciso. Primeiro aqui, ó. O2, quantos eu tenho? 8. Então, já vem 8 para cá. Ó. Mais o daqui, quanto tem? Aqui só tem 1. Então, para mim passar 2 para cá, eu tenho que dividir esse. O mesmo valor, né? Da outra. Eu nem observei aqui, acabei fazendo. Vai dar 12,5. Né? 12,5. Só que você está vendo ali, ó, que está 15,5. Né? Aqui não está 15,5, ó. Então, o que quer dizer isso?
tem mais oxigênio do que o necessário. Eu só preciso de 12,5. Então, quer dizer o quê? Vai sobrar 3. Tá? 15,5 menos 12,5, 3. Sobrou oxigênio. Por isso que, então, praticamente completa. Tá? Praticamente completa. Na prática, a gente sempre dimensiona no mínimo 10% de oxigênio a mais, certo? Se passar muito de oxigênio, também tem outros resultados, a gente vai ver mais lá na frente, a gente vai ver o que vai implicar, tá? Eu não posso nem ter pouco oxigênio e nem ter muito, tá? Pouco vai gerar esse outro tipo aqui, ó, que é a incompleta, tá? Incompleta é aquela que se realiza com insuficiência de oxigênio, ou seja, com uma quantidade de oxigênio inferior à quantidade estequiométrica para oxidar completamente o combustível. Aqui são os mesmos cálculos, não vou repetir, né, pessoal? Tá? Mas você pode até treinar aí, ó, e comparar, né, ver se está certo. Então, ó, tanto esse daqui, ó, tem na verdade é o mesmo, né? É o mesmo combustível. Então, se é o mesmo combustível, ele vai gerar o mesmo resultado aqui. Aqui deveria ser 12,5. Tem 8,5. Quer dizer o quê? Tem menos oxigênio do que deveria. Aqui também, ó. Deveria ter 12,5. Nesse caso, eu tenho uma combustão incompleta. O que vai acontecer? Parte do combustível não vai queimar. Na prática é isso. Porque não tem oxigênio para queimar. Se você não tem oxigênio, não tem combustão. Tá? Então, vai ter uma combustão incompleta. Em termos de energia, que é o que interessa para a gente aqui, ó, é extremamente ineficiente a combustão incompleta. Ela gera muito, ela é pouco eficiente, ela gera pouca energia, tá? O prejuízo em termos energéticos é muito grande na incompleta. Por isso que quando a gente dimensiona, a gente adiciona, a gente prefere ter um pouco a mais para não correr o risco de ter combustão incompleta, tá? Porque ela vai gerar uma energia bem aquém do que poderia. Tá? Então, o percentual aí de segurança é 10%, certo? Mas quando a mistura é muito rica, né, começa a ter um oxigênio uma quantidade muito maior, né, que é o caso dessa aqui, ó, praticamente completa. Nesse caso está maior, né, mas, como falei, o desejado é que seja pelo menos 10% maior. Mas se isso passa muito, o que acontece é que eu tenho outros prejuízos também. Tá? Que aí a gente vai falar mais um pouco na frente aí. Em outras aulas a gente vai tratar sobre as diferenças aí, novamente, da combustão incompleta e da praticamente completa. O que é mais benéfico, né? Mas aí eu já adiantei para vocês, já deu para entender bem, ok? Então vou parar aqui para dar início na próxima aula sobre esses cálculos aqui da proporção, que eu vou voltar a falar sobre isso aqui, ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula aí.